Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Aqui vivem cerca de 2,5 milhões de habitantes. A região metropolitana de Belo Horizonte tem um dos mais importantes polos industriais do país. A economia de Minas Gerais é a segunda maior do Brasil. Recente pesquisa da Organização das Nações Unidas indicou Belo Horizonte como uma das 10 melhores cidades brasileiras para se viver. É uma cidade moderna, de avenidas largas e muito verde. No início do nosso século, Belo Horizonte estava surgindo. E apenas 11 anos depois de sua fundação, nascia em Belo Horizonte um dos maiores clubes de futebol do Brasil, o Clube Atlético Mineiro. Um grupo de 22 rapazes que gostavam de jogar futebol fundou o Atlético Mineiro Futebol Clube em 25 de março de 1908. O primeiro presidente foi Margival Mendes Leal, um dos fundadores. Em 21 de março de 1909, comemorando seu primeiro aniversário, o Atlético jogou sua primeira partida, vencendo o Sport Clube por 3-0. Aníbal Machado marcou o primeiro gol do Atlético Mineiro, inaugurando a trajetória do que seria hoje um dos mais importantes clubes do futebol sul-americano. Desde sua fundação, o pioneirismo tem sido a marca registrada desse clube de futebol que provoca tantas paixões em seus admiradores. O Galo, como é conhecido carinhosamente por seus torcedores, o Atlético Mineiro, foi o primeiro clube a vencer um torneio oficial, a Taça Bueno Brandão, em 1914. Também em 1915, o Atlético Mineiro foi o vencedor do primeiro campeonato da cidade de Belo Horizonte. Em 1929, o Atlético ficou sendo o primeiro clube a disputar e vencer uma partida internacional ao derrotar o Vitória de Setúbal de Portugal por 3-1. Em 30 de maio de 1929, o Clube Atlético Mineiro confirmava seu pioneirismo, inaugurando o primeiro estádio de futebol construído em concreto armado no Brasil e também o primeiro a receber iluminação elétrica para jogos noturnos. O Clube Atlético Mineiro foi também o primeiro a conquistar num só ano todos os títulos de futebol em Minas e no Brasil. Em 1936, foi campeão dos campeões do Brasil, campeão mineiro de profissionais, campeão no time de aspirantes e ainda no juvenil. Em 1950, quando o uruguaio Didia matava o sonho de milhões de brasileiros, o Atlético trazia da Europa o título de campeão do gelo, porque venceu todos os seus adversários em gramados europeus cobertos de gelo. Em 1971, confirmando seu pioneirismo, o Clube Atlético Mineiro venceu o Campeonato Brasileiro de Futebol, o primeiro campeonato do Brasil interclubes. Hoje, o Clube Atlético Mineiro é um dos maiores e mais modernos clubes de futebol do Brasil. O espírito empreendedor dos atleticanos do passado ainda está vivo na alma de seus dirigentes e torcedores, porque o Clube Atlético Mineiro tem uma história para ser contada de geração a geração. Uma história que pode ser contada por alguns dos maiores craques de futebol que o Brasil e o mundo viram jogar. Mas o Clube Atlético Mineiro não é só o futebol profissional. O clube mantém equipes de futebol nas categorias júnior, juvenil, infantil e uma escolinha de futebol, onde são formados os craques do futuro. Nos esportes especializados, o Atlético Mineiro tem equipes de alto nível de vôlei, basquete, futebol de salão, atletismo, tênis de mesa,
luta olímpica, boxe, peteca, judô, xadrez, malha e bicicross. Além da sua sede ao lado do antigo e pioneiro estádio, o Atlético tem ainda 3 clubes de recreação. O Labareda, dotado de toda a infraestrutura para esportes e lazer, possui uma sede social equiparada às dos melhores clubes do Brasil. Vila Olímpica, um centro esportivo dos mais modernos e completos, principalmente para a prática do futebol e da natação. A Vila Olímpica do Atlético é o local preferido da seleção brasileira de futebol e de seleções estrangeiras que vêm jogar em Minas. Outra unidade de recreação e lazer que o Atlético oferece a seus mais de 20 mil associados é a sede da Pampulha. Aqui os sócios do Clube Atlético Mineiro encontram todas as comodidades de um grande clube. Um clube que possui hoje um patrimônio de cerca de 20 milhões de dólares, um dos mais ricos do Brasil. Todo esse gigantismo, todas essas conquistas do Clube Atlético Mineiro nasceram de um esporte chamado futebol. O futebol. Para muitos, não é só um esporte. É paixão. Paixão pelo Galo. Paixão pelo Clube Atlético Mineiro. Paixão que emociona na vitória, que amarga na derrota. Paixão que deixa um nó na garganta na expectativa do jogo. Mas que depois explode num grito alucinado e forte. É gol! Se o futebol é emoção, torcer pelo Galo é muito mais emocionante. Ser atleticano é também um estado de espírito. É por isto que mais da metade dos 16 milhões de habitantes de Minas Gerais torcem pelo Clube Atlético Mineiro. Bandeiras dependuradas nos estádios, as torcidas e as cores alvinegras vão se multiplicando. Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte. Aqui o Galo se sente em casa. É aqui que os torcedores alvinegros fazem a festa. O frequentador do Mineirão já sabe que o espaço maior do estádio é ocupado pela torcida do Atlético Mineiro. E se o jogo não é em Belo Horizonte, guardem lugares para os torcedores do Galo. Porque eles vão onde o Galo for. Eles estarão onde o Galo estiver. O Atlético foi muito importante na minha vida, não só em termos profissionais, mas de uma educação. Entrei no Atlético em 68, junto com o Zé das Camisas, a qual praticamente me lapidou, me deu uma educação esportiva, me deu uma educação social. Cresci dentro desse Atlético na linha do Barbatana. Praticamente o Atlético, a minha juventude foi minha namorada, eu vivi intensamente esse Atlético, mas graças a Deus consegui colher frutos. Hoje eu sou um jogador realizado e praticamente devo tudo a essas cores, preto e branco.
A reação é normal, mas no gol a emoção é maior, o amor é maior. Então a gente vai ao Mineirão em busca de uma satisfação em troca de um amor que a gente sente por esse clube maravilhoso. O Atlético hoje, sim, é tudo aquilo que a gente esperava. É tristeza, é dor, é alegria, é sofrimento. Na hora do futebol, não. Então é o Atlético, aquela coisa que foi feita pelos grandes ídolos, desde Mário de Castro, passando por Guará, o Cafunga, Murilo Ramos, Mexicano, Monte Silva, Lucas, Lauro, Carvalho, Leiro, depois Alvim mesmo, depois os grandes times que o Atlético teve, em que nós tínhamos o Reinaldo, que a torcida recebia os gritos de rei, 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 Cerezo, Luizinho, e toda uma legião de grandes jogadores que fizeram esse time que é a maior partido político de Minas, a maior religião de Minas, porque no Atlético cabem todos. No Atlético cabem as religiões todas, católicos, espíritas, protestantes, umbandistas, todos, cabe nos partidos políticos, da extrema direita à extrema esquerda, cabe tudo no Atlético, porque o Atlético é o território livre do coração de Minas Gerais. O Atlético me deu a oportunidade e me projetou no esporte. O Atlético foi meu ponto seguro, meu ponto de partida para mim poder me consagrar no futebol. O Clube Atlético Mineiro me deu muito mais do que os títulos. Ele me deu a amizade, o carinho que eu tenho pela torcida atleticana. O doutor Alberto Perino, então diretor do Atlético Mineiro, me convidou para fazer o hino do Atlético, o hino que fosse o oficial do Atlético Mineiro. E me deu aquelas dicas, galo forte, vingador, campeão dos campeões, campeão do gelo e assim por diante. E com um trabalho de 2 semanas, graças a Deus, eu consegui compor a letra e música do hino oficial do Atlético Mineiro. Sempre gostei de fazer bem feito tudo que faço, colocando amor e carinho. Mas em se tratando de Atlético Mineiro, eu teria que acrescentar alguns ingredientes a mais, como raça, como brilho, energia positiva, talento e perfeição. E foi isso que eu fiz. E isso me faz sentir o mais feliz dos mortais, uma vez que já atravessando todas as fronteiras através da música. O mundo todo hoje canta, para a minha alegria, para a nossa alegria, o hino do glorioso Clube Atlético Mineiro. Lutar, 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 pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez
campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões,